Taoísmo é uma das tradições mais antigas, né, entre todas as religiões e escolas filosóficas. E eu sou monge taoísta, ordenado pela Escola Ortodoxa Unitária, que é considerada a escola mais antiga, né? Essa escola funciona aqui no Brasil? Não, quer dizer, exatamente não. Eu fui ordenado na China e no momento não conheço outros monges aqui. E nós não temos nenhum centro e não tem nenhum lugar montado. Cheng, agora qual é a trajetória de um monge taoísta? Quanto tempo se leva para chegar a ser monge? No seu caso, por exemplo. Bom, na verdade, uma vez quando você é iniciado e depois ordenado, você passa a ser monge. Agora, dentro da hierarquia dos monges, você passa pelo degrau. De um monge estudante até um grande sacerdote, vai passar uns média de 30 anos. Eu ainda estou começando. E qual é a sua relação com o I Ching? Bom, trabalho, ser monge é uma postura pessoal, é uma postura interior, uma busca individual. Então, como além dos meus estudos normais do pensamento do Tao, né, eu também estudo I Ching, e como também estudo medicina oriental e Tai Chi Chuan. E no caso, eu exerço a profissão do professor de I Ching e de Tai Chi Chuan para divulgação e para minha sobrevivência. Como trabalho, o próprio trabalho do taoísmo, pela nossa tradição, eles têm que estar totalmente desvinculados do fator financeiro e assim... É uma religião, né? É uma religião diferente, com uma visão diferente. Sim. Quer dizer que vocês não podem ganhar pelo trabalho que vocês fazem? Nós não ganhamos pelo trabalho que fazemos. E como é que vocês se sustentam, então? É justamente o que eu estou dizendo. Todos os monges taoístas sobrevivem fazendo alguma outra coisa. A não ser, por exemplo, você vive 100 anos atrás na China continental. Você tem uma enorme comunidade, os fiéis, que sustenta monge. Isso hoje mesmo na China não está sendo difícil, né? Estamos numa vida nova. A China é um país que sofreu grandes intervenções políticas na parte da religião. Então, mesmo os monges, padres, pastores, sacerdotes hoje têm que saber se virar. Então, né? esse se virar será, por exemplo, divulgar a filosofia, dar aulas e ganhar por isso que vocês ensinam, é assim? Sim, mas eu posso ser médico, posso ser algum técnico. E receber. E receber pelo trabalho do técnico. Né? Por exemplo, eu recebo pelo trabalho do professor. Essa coisa tal, isso, qual é a tradução? Tem tradução isso para nós? Tal, literalmente, poderia ser traduzido como caminho, mas, na verdade, ele tem sentido do princípio, ele tem sentido do absoluto, ou seja, aquele que busca absoluto, aquele que busca o encontro e a união com o absoluto, né? Essa é um taoísta. Ô Cheng, o que você veio fazer no Brasil? Na verdade, eu imigrei quando tinha 15 anos de idade com meus pais, né? Depois eu voltei para a China por minha iniciativa para estudar. Depois volto. Mas aí voltou dessa vez por quê? O que aconteceu? Porque minha casa está aqui. Eu vivo aqui. Sua família, né? Agora vamos falar do I Ching, então. Você dá aula de I Ching. O que é exatamente o I Ching? Aonde se pode chegar através do I Ching? Bom, a grande problema para a maioria das pessoas justamente é como determinar o que é I Ching. Ele é um pouco complexo, mas existe uma maneira muito simples de você chegar nele. É pelo próprio nome. O que é I? O que é Xing? O Xing é simplesmente termo dedicado aos textos sagrados, aos textos que discute sentido da vida, do princípio do universo. Então, você pode traduzir ele como tratado, como Bíblia, como livro sagrado, né? Então, é um texto específico que discute assuntos ligados ao sentido do universo e ao caminho do homem. Precisamos compreender qual é o sentido do universo. Procuramos compreender.
Mas compreender não basta. Você tem que seguir um caminho que realiza esse sentido. Então, essa dois significado traz na própria palavra Xing. Palavra I, ele, na verdade, porque a estrutura da língua chinesa é um pouco complexo. Às vezes, uma palavra ele significa vários sentidos, às vezes até antagônicos. Esse é o caso da palavra I. O I significa mutável, imutável, transmutável e sintetizável. Então, I Ching é uma obra que trata da questão sobre o universo, o que é o absoluto, que é o imutável para nós. O que é a impermanência, que é o mutável. O que é transmutável, ou seja, a saída, a transformação do universo, né? E sintetizável. Como nós podemos encontrar em poucas palavras ou com poucos símbolos o sentido de todas essas coisas? Isso nós chamamos de síntese, né? Então, tanto síntese mutável, transmutável e imutável poderia ser encarado como I. Então, a gente sabe que o I Ching é um livro, né? Pelo menos é o que chega para a gente. Exatamente. Né? E um livro, pelo que você está dizendo aí, que traz esses conteúdos, os conteúdos do sentido da vida, né? Basicamente. Por que é um livro, então, usado para perguntas, né? A gente pergunta para oráculos. Oráculos? Como? Oráculos, você faz pergunta e ele responde. Ele responde, né? Como é que é isso? Que história é essa de um livro que tem o sentido da vida vira, de repente, um livro de resposta? Muito simples. Bom, antes disso, né? Em primeiro lugar, I Ching ele não é apenas um livro de respostas. Ele não é um livro de consulta apenas. Ele é um livro, na verdade, que trata dessas questões da essência, questão do princípio. Agora, pelo próprio I Ching, ele ensina aquele ser que é capaz de aproximar cada vez mais nessa essência através dos veículos, esses veículos que são símbolos, que são sínteses, que são números, que são palavras-chave. Você utiliza esse ponto síntese, esse ponto estratégia, né? Ele pode te trazer mensagem. Ou mais fácil, vou explicar assim. Quando você está no dia, você não enxerga a noite. Quando você está na noite, você não enxerga dia, né? Quando você está na luz, você não enxerga a escuridão. Quando você está na escuridão, você não enxerga dia. Então, analogicamente, você pode aplicar para uma situação assim. Suponho, eu tenho uma vivência, vim de uma cultura diferente. Você dá uma outra vivência, vim de outra cultura. O que você acha, o que você pensa em relação de um fato, certamente é diferente. O que eu penso e o que sinto, puramente pela nossa experiência, nosso trajetório. Mas o I Ching ele ensina, essencialmente, nós somos iguais, né? Agora, se nós dois começarmos a discutir pela diferença, é como se nesse momento eu vou começar a falar chinês com você, você fala português comigo. Nós não vamos entender nada, né? Então, o ideal é que a gente se comunique pelo que a gente tem de igual. Pela essência, exatamente. Pela essência. Nessa essência, I Ching ensina essa essência pode ser apresentada por uma série de símbolos. Então, oráculo, o jogo de I Ching, faz você, através desse oráculo, você chega nesse símbolo. E depois volta do símbolo para você. Então, eu posso responder uma dúvida sua, que você me pergunta, eu jogo o oráculo, eu olho no oráculo e o oráculo me diz o que realmente você quer me perguntar. Mas olha aqui, Cheng, a leitura desse livro, para quem não estudou profundamente, quem não se aprofundou, fica difícil, né? Os leigos não conseguem entender um livro desse. Normalmente fica muito difícil. Quer dizer que é preciso um aprendizado? É necessário. Eu mesmo tinha dificuldade. Eu conheci I Ching muito antes, mas eu tive que ir fazer cursos. Leva quanto tempo esse aprendizado para chegar a entender alguma coisa disso tudo? Se você tiver uma introdução correta, com uns 2, 3 meses, você pelo menos consegue pegar o texto e começar a entender e estudar, né? Sem essa introdução fica um pouco difícil, não vou dizer que é impossível, mas fica um pouco difícil, você abre o livro e fica meio perdido. Ô Cheng? Sim. E como é ser professor de Tai Chi Chuan?
Bom, eu aprendi Tai Chi Chuan com meu pai, que ele é professor de Tai Chi Chuan, né? Então, dou aula do Tai Chi, que inclui trabalho respiratório, de concentração, de relaxamento, do conscientização corporal, né? E do autodomínio corporal. Seria a alquimia do movimento, no caso? A alquimia do... eu escrevi um livro e dei o subtítulo como A Alquimia do Movimento, sim, porque eu usei o termo alquimia em sentido de transmutação, né? Porque a alquimia fala naquela coisa de você transmuta chumbo para ouro. Na verdade, chumbo não é chumbo, ouro não é ouro. Chumbo representa um estado físico mais bruto, mais denso, mais robusto. E ouro simboliza o estado físico ou matéria mais sutil, mais imperecível. Você vê o chumbo e outros metais são mais perecíveis. O ouro, ele é mais... Cheng, sobre essas pessoas que procuram você para serem seus discípulos, né? Aprenderem dessa sabedoria milenar, né? Existe algum problema de adaptação desses leigos? Eu acho que qualquer aprendizagem, quando ultrapassa a fronteira da cultura, sempre tem barreiras, né? Eu sempre tento explicar e esclarecer o máximo possível. Vamos tirar todas as fantasias, vamos tirar nesse véu que cubra e mostra de uma maneira simples que orientais, né, mastiga igualzinho o ocidental, o arroz, né? E aí oriental, me perdoe cortá-la, apenas para uma observação, sempre está ligado sempre a um determinado tipo de luta. Desses movimentos que se faz, no caso do Tai Chi Chuan, também é uma forma de luta, né? Sim. Os movimentos acabam dando de luta. Não sei se luta marcial. Ele é uma arte marcial. Também é uma arte marcial, né? E por que sempre, quando se fala em alguma religião oriental, sempre tem, junto a essa religião oriental, um tipo de luta? Em primeiro lugar, a arte marcial foi uma das primeiras coisas a começar a ser largamente divulgada no Ocidente, por isso muito associada ao oriental naquela figura de lutador. Em segundo lugar, as principais religiões da China, como o budismo, como o taoísmo, até islamismo, né? E confucionismo, eles têm seus praticantes, também são praticantes de arte marcial, porque todos os templos tinham papel do guardião do templo. É uma espécie de monge guerreiro. Os monges guerreiros foram responsáveis pela tradição da arte marcial, né? Porque normalmente um templo, devido à doação dos fiéis, devido próprio suas riquezas na construção, nas imagens, ouros, etc., ele atrai o roubo e agressão, ou às vezes devido problema ideológico da religião, um templo pode ser atacado. Então, ou às vezes os grandes mestres, os grandes patriarcas, eles, devido à sua postura espiritual, que não agrada ao imperador. Isso é uma coisa mais ocorrida. Muitos grandes mestres espirituais, eles acham que um ser espiritual não precisa satisfazer um homem governante.